Membros do My News têm acesso ao curso especial de roteiro e narrativa jornalística, ministrado por um dos roteiristas do Segunda Chamada. Mais um benefício exclusivo para os membros do canal. E aí, quer aprender com a gente também? Seja membro do My News. Ô Boulos, você é uma das principais lideranças da esquerda no Brasil e você fez um encontro com o presidente do Partido Republicanos, que é o Marcos Pereira. O partido que tem, inclusive, o Flávio, o Carlos Bolsonaro e tal. Eu queria que você contasse qual foi o objetivo desse encontro, Boulos. Miriam, não existe nenhuma hipótese, depois eu até achei divertido algumas repercussões na imprensa, de aliança política eleitoral entre o PSOL e o Partido Republicanos. O próprio Marcos Pereira se posicionou também num texto, num artigo, esclarecendo isso que deveria ser o óbvio. Eu acredito, Miriam, que a gente tem que ter a capacidade na política e na vida de dialogar não só com quem pensa igual, de dialogar também com quem pensa diferente. Eu acho que só tem receio disso quem não tem muita segurança ou firmeza nos seus princípios, naquilo que acredita. Eu tenho bastante segurança naquilo que eu acredito, nos meus valores, no lado que eu estou, e dialogo com quem precisar dialogar. Nesse caso, em particular, eu tenho já há um bom tempo, Miriam, colocado a questão da necessidade de ter novas pontes entre a esquerda e o povo evangélico. Nós temos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. No último período, houve uma aproximação muito maior dos evangélicos com a direita e com o próprio bolsonarismo, mas esses mesmos evangélicos e várias dessas igrejas também já apoiaram, por exemplo, o governo Lula. Os evangélicos estão essencialmente nas periferias urbanas, é um povo pobre, é um povo que sofre os grandes problemas da desigualdade, da falta de serviços públicos no nosso país. E eu não acho razoável que tenha esse divórcio entre esquerda e o povo evangélico. Existem evangélicos, inclusive, que são de esquerda, são progressistas. Eu tenho excelente relação, amizade com o pastor Ariovaldo, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, pastor Henrique Vieira, que já fazem esse trabalho. Mas nós temos que ter a capacidade de buscar dialogar e, no mínimo, quebrar preconceitos, estereótipos, com o conjunto das igrejas evangélicas. Eu tenho feito esses diálogos e a conversa que houve com o Marcos foi nesse objetivo. E você inclusive escreveu para a Folha de São Paulo falando sobre isso, né, Boulos? Que muitas vezes essas pequenas igrejas evangélicas que estão espalhadas, né, longe dos grandes centros, elas servem como apoio para as pessoas que estão desassistidas de todo tipo de serviço público, né, Boulos? Sem dúvida nenhuma. Que é o papel que também cumpre muito dos movimentos sociais, Miriam. Hoje, por exemplo, o MTST está com uma iniciativa que são as Cozinhas Solidárias, que está fazendo, através da solidariedade, de doações voluntárias de muita gente, aquilo que o governo não faz, que é o combate à fome nas periferias, levando cozinhas para a distribuição de alimentos todos os dias em comunidades pobres das periferias do Brasil. Você tem várias igrejas evangélicas que têm redes de acolhimento. As diferenças nossas com a maior parte das lideranças evangélicas, elas são conhecidas, elas são de conhecimento público, de domínio público, né? Não precisam ser reafirmadas a toda hora. Agora, existe um trabalho social de acolhimento, de solidariedade, inclusive, na base dessas igrejas, que lá atrás foi muito representado pela teologia da libertação, pelas comunidades eclesiais de base nos anos 80, que tinham ali os clubes de mães, a luta por creche, movimento contra a carestia, uma série de iniciativas, e naquele momento houve uma articulação, claro que tinha muito mais sintonia ideológica, eu diria, mas uma articulação desses setores da Igreja Católica com a esquerda. Isso foi muito importante para a construção de trabalho de base, para fazer pontos com as periferias e com os interiores do Brasil. A gente dá como chegar e dar por batido, todo evangélico é de direita, todas as igrejas são bolsonaristas e estão com Bolsonaro. A vida é um pouco mais complexa. São 40 milhões de evangélicos. Você tem um tipo, por exemplo, como um Silas Malafaia, né, que não representa medir todos os evangélicos, 40 milhões de evangélicos brasileiros para a régua do Silas Malafaia, é um disparate, né? Então, você tem diferenças de visões de mundo, mas você tem ali uma presença evangélica muito forte
nas bases sociais, nas periferias, e a esquerda precisa ter diálogo com isso. Ô, Boulos, eu queria até colocar para a nossa audiência aqui que desde o dia, não é nem dia zero, é desde antes da gente começar o My News, que a gente tenta chamar, de fato, todos os lados, para ouvir, né, todas as correntes de pensamento. A família Bolsonaro, Paulo Guedes, a gente chama essa turma desde... todas as vezes que a gente cita ou traz alguém que acaba criticando, sei lá, o ministro do Meio Ambiente, a gente tenta ouvir o ministro do Meio Ambiente, mas é que muitas vezes, aliás, todas as vezes até agora, eles recusaram, né? Mas a gente convida as pessoas para participar, porque pode ter gente que está achando assim, mas por que você só chama o Boulos? Não, a gente chama todo mundo, é que alguns aceitam, outros não. Agora, Boulos, então você vai ser candidato ao governo do Estado de São Paulo? Miriam, eu coloquei o meu nome à disposição para o debate público do campo progressista no estado de São Paulo, para buscar acabar com essa hegemonia do PSDB. Né? Não é momento ainda de se lançar a candidatura, nós estamos há 1 ano e meio da eleição, nós estamos no meio de uma pandemia, com 3 mil pessoas morrendo todos os dias, uma pandemia também de desemprego, de miséria, de fome, 19 milhões de brasileiros com insegurança alimentar grave, segundo o dado mais recente. Isso a gente vê, inclusive, nas ruas, né? Não só a propagação do vírus, o cenário descontrolado da pandemia pelo desgoverno do Bolsonaro, pelo genocídio praticado pelo Bolsonaro, mas também a pandemia de fome. Cada lugar que você anda, em qualquer cidade brasileira, você para num semáforo, vai vir alguém com um papelão pedindo comida, implorando por ajuda. Essa é a situação do Brasil. Isso coloca a necessidade da gente não ficar agora só com a cabeça em 22. É evidente que as discussões para 22 acontecem, já estão acontecendo, mas esse não pode ser nosso foco nesse momento. Eu, inclusive, acho que nós temos o desafio e a possibilidade de acabar com esse pesadelo antes de 22. Eu acredito na possibilidade do impeachment do Bolsonaro, agora com a CPI da pandemia. Eu acho que isso se cria um caldo político para isso. O próprio Centrão, vendo o desgaste do Bolsonaro, o Centrão que sustenta hoje o Bolsonaro no parlamento, sobretudo na Câmara, mas vendo o desgaste do Bolsonaro, o Centrão também não sei se vai ver o barco afundando e afundar junto, talvez também, até por pragmatismo eleitoral, nas suas bases, nos seus estados o ano que vem, porque essa turma precisa se reeleger ou tentar se reeleger, talvez também não vá com um desgoverno até as últimas consequências. Eu acho que o foco da esquerda, nesse momento, da oposição, não deve ser ainda 2022, né? Deve ser a tentativa de fortalecer a luta por impeachment do Bolsonaro. É difícil, né, a gente fazer impeachment sem rua, sem mobilização, sem ocupar as praças, que é uma coisa que, lamentavelmente, não dá para se fazer ainda com o grau da pandemia que a gente está. Mas essa luta tem que ser com auxílio emergencial de R$600, retomar para o povo que está passando fome, por vacinação para o nosso povo, por fortalecimento do SUS. Agora, o debate de 2022 também acontece. Eu defendo a unidade do campo progressista em nível nacional, tenho me colocado assim já há bastante tempo. Acho que nós temos que reforçar os tambores para derrotar o Bolsonaro, e acho que é possível construir uma unidade também aqui em São Paulo, em nível estadual, para acabar com o tucanistão, essa capitania hereditária de 30 anos do PSDB aqui no estado. Ô, Boulos, tem uma notícia que saiu na Veja ontem, né, que são umas denúncias do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, o Fábio Weingarten. Ele disse que a vacinação no Brasil só não começou em dezembro, abre aspas, por ineficiência e incompetência da equipe do Ministério, que na época estava com o Pazuello. Essa notícia, como é que você recebeu essa informação? Eu fiquei com uma sensação assim que a batata quente ficou no colo do Pazuello e dos militares. Eu queria entender, saber o que você achou dessa notícia. Olha, primeiro, a incompetência do Pazuello não é segredo para ninguém no Brasil, né? O especialista em logística que confundia Amazonas com Amapá e por aí vai. Agora, querer botar o Pazuello, jogar ele aos leões como bode expiatório para salvar a pele do Bolsonaro, essa jogada é conhecida. Não dá para cair nessa. O próprio Pazuello, inclusive, tem uma
um vídeo que rodou bastante na internet, dele dizendo, ao lado do Bolsonaro, lá no clima, brincando, os dois sem máscara, inclusive, e dizendo, aqui é o seguinte, né, um manda, outro obedece. Ou seja, é evidente que o Pazuello fez no Ministério da Saúde foi sob a ordem direta do Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro demitiu todos os ministros anteriores que discordaram num ponto dele, em relação ao tema da proteção sanitária, de máscara, de cloroquina, do que quer que seja. Então, a política em relação à pandemia é de responsabilidade central do Bolsonaro. O Pazuello, evidentemente, tem que assumir a sua, porque foi cúmplice e porque operou essa política no Ministério da Saúde. Agora, isso não pode significar uma isenção do Bolsonaro. O genocídio, e aqui eu acho que a palavra não é nem incompetência, não fez porque não teve competência. Não, foi deliberado. E é por isso que a gente tem falado de genocídio, Miriam. Porque foi uma opção deliberada ao não comprar vacina. Quando nega os acordos com a Pfizer, não era incompetência, era uma decisão. Quando receita, ele como se fosse médico, medicamento que não tem nenhuma eficácia, que pelo contrário, está dando efeitos colaterais e até mortes, a nebulização de cloroquina no país, e gastou milhões de reais dos cofres públicos, tem um monte de caixa de cloroquina encalhada em armazém, isso não foi ineficiência, isso foi decisão. Quando mentiu que máscara não funcionava, isso foi decisão. Então, Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelos crimes que cometeu e segue cometendo na gestão da pandemia. A gente até mostrou um trecho da live de ontem do presidente, quando ele fala do remédio da Anitta, e eu conversei com o Dr. Gonzalo Vecina, e ele falou, Miriam, não tem nenhuma comprovação que esse remédio tenha alguma ação de combate à Covid, mas o número de pessoas que assistiram a live é um número fabuloso, né? Então imagine como essas informações batem na cabeça das pessoas. Eu vou até dar o número de quantas pessoas assistiram a live, mas eu queria comentar com você da história do seu tweet, né, que em abril de 2020, depois de participar de um ato lá em frente ao quartel-general do Exército, o Bolsonaro disse, olha, eu sou a Constituição. E aí você fez um tweet falando que nós temos aí até para mostrar, um lembrete para o Bolsonaro. A dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina. Você foi intimado, vai ter um depoimento, a Polícia Federal está atrás de você por causa desse tweet, Boulos? Olha, primeiro, seria risível, ridículo, se não fosse trágico e sintomático do momento autoritário que a gente está vivendo no Brasil. Você intimar alguém por um tweet, né? Isso não tem o menor cabimento. Você tem tweet, você expressa opinião. A Polícia Federal diz que o presidente da República se sentiu ameaçado. E, na verdade, aqui, vamos falar a verdade, não foi uma iniciativa da Polícia Federal. A Polícia Federal está cumprindo ordem, né? Que foi uma iniciativa do ministro da Justiça. Eu não sei se era uma transição, eu não sei se foi o Moro ou o André Mendonça que abriu, mas era naquela transição. E foi o Ministério da Justiça que determinou a abertura de inquérito, porque um adversário político do presidente falou sobre ele, questionou ele no Twitter. E é evidente, se você vê o tweet, como você mostrou aí, Miriam, que é um tom jocoso, né? É uma comparação histórica, porque ele disse, eu sou a Constituição, e o Luís XIV, rei francês, é famoso pela frase, o Estado sou eu, né? Eu sou o Estado. E aí fiz uma comparação dizendo, olha, esses regimes autoritários terminam mal ao longo da história. E não foi nem o Luís XIV que foi guilhotinado, foi a dinastia dele retirada do poder na Revolução Francesa, em 1789, e o Luís XVI, que era bisneto dele, se não me engano, é que acabou guilhotinado. Mas essa é uma questão menor, né? Explicação histórica, o fato. A questão é um adversário político do presidente da República ser intimado a mando do ministro da Justiça por causa de um tweet, né? E isso não foi a primeira vez que aconteceu. Eles usaram a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional tem sido usada recorrente e abusivamente contra não só opositores políticos, contra ativistas, mas, por exemplo, contra comunicadores, como no caso do Felipe Neto. Então, é um escândalo, é uma esculhambação. Já deveria ter sido, inclusive, revista essa legislação, e hoje está sendo usada como instrumento de poder e intimidação pelo Bolsonaro.
Mas tem uma má intenção aí no meio dessa história que tentaram comparar o seu tweet com o que o Daniel da Silveira fez, dizendo, o Daniel da Silveira falou tal coisa, foi preso, e o Boulos não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Boulos? Explica, por favor. Mas é evidente, o Daniel Silveira não foi nem um tweet, inclusive, foi um vídeo, que levou à prisão dele, onde ele incitava a morte de ministros do Supremo. Foi isso que ele fez, né? Em dar porrada, em linchar, em agredir ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele, enfim, tem que ser responsabilizado pelo que faz. Ninguém é imune à responsabilização. Agora, é que esse caso é grotesco, né? É grotesco. Você faz um tweet fazendo uma analogia histórica, não incentivei a morte de ninguém, ou quem quer que seja, e você ter o presidente da República e o Ministério da Justiça cuidando disso. O Ministério da Justiça não tem mais o que fazer, o ministro da Justiça não tem nada para resolver. Tudo bem que ele não vai mexer em rachadinha, que não vai mexer em milícia, isso a gente não espera do ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Porque seria investigar contra seu próprio chefe. Agora, é uma expressão do declínio do ambiente democrático no Brasil. E quero dizer aqui, não foi só comigo, né, Miriam? Isso está acontecendo com várias figuras, com vários ativistas, tem gente presa porque chamou o Bolsonaro de genocida, é o caso do Rodrigo Pilha, lá no Distrito Federal. Então, é preciso dar um basta, né, para que a gente não permita que essa onda autoritária vinda de quem está no poder vá mais longe. Ô, Boulos, eu queria mostrar uma matéria que está no nosso site, em que o Ciro Gomes anuncia parceria com o marqueteiro João Santana. O que você achou dessa notícia? O João Santana foi o responsável pelas campanhas do Lula, da Dilma, 2010, 14, 16, e foi preso por lavagem de dinheiro pela Lava Jato. O que você achou desse acordo? Só contando para a nossa audiência, né? O João Santana fez um acordo de delação premiada, cumpriu 3 anos de prisão domiciliar em Salvador, lá na Bahia, e desde setembro de 2020 está no semiaberto. Fala, Boulos. Eu não vou entrar no mérito aqui das condenações do João Santana, não conheço o processo dele particularmente, seria leviano da minha parte. Agora, o João Santana é um profissional, é um marqueteiro político, trabalhou para o PT, agora está trabalhando para o PDT, para o Ciro. Eu acho isso natural. Não vi, eu vi muita gente gerou um frisson ontem e tal, mas eu não vejo isso como uma grande notícia, assim, um profissional do marketing político que agora foi contratado, não estava com nenhum outro emprego, e foi contratado por um partido e por um pré-candidato à presidência. Acho normal. O Diogo Pichi está perguntando, você acha que o Bolsonaro participaria dos debates? Ele teria coragem? Então, coragem ele não tem. O Bolsonaro é um covarde, né? Acima de tudo é um covarde. Você sabe o valentão de rua? O valentão de rua, o valentão da sala de aula, em geral, é o mais covarde. O Bolsonaro tem esse perfil psicológico, eu diria. Ele é medroso. E eu pude ver isso. Tive o desprazer de ficar literalmente ao lado dele nos únicos 2 debates que ele foi na campanha de 2018. Eu também fui candidato a presidente naquela eleição e o meu púlpito ficou do lado dele, tanto no debate da Bandeirantes como no debate da Rede TV, que foi os 2 únicos que ele compareceu. E era evidente que se tratava de uma pessoa perturbada e que estava desconfortável com estar ali, que não sabe lidar com questionamento. Agora, nas eleições do ano que vem, né, pelo menos se as coisas continuam como estão, o Bolsonaro está perdendo a aprovação muito rápido. É difícil dizer até se ele termina o governo, mas talvez chegue muito deteriorado nas eleições. E isso obrigue ele a eventualmente ir para os debates. Olha só, a Joana de Souza colocou aqui no chat. O Boulos tem razão, o Silas Malafaia não me representa, sou evangélica e essa turma que está aí no poder não me representa. O Bruno também está falando, achar que todo evangélico é extremista é tomar a parte pelo todo. E aí, o Tiago Com quer saber como é que a esquerda pode retomar a credibilidade para a próxima eleição.
Olha, primeiro eu não acho que a esquerda está sem credibilidade. Eu acho que quem não tem credibilidade hoje no Brasil é o bolsonarismo. O Bolsonaro se elegeu em 2018 através de um clima de negação da política, de perda de credibilidade da política como um todo, um sentimento de antipolítica que foi muito alimentado pela Operação Lava Jato ou pela condução desvirtuada da Operação Lava Jato. Porque o combate à corrupção é necessário, imprescindível para o país. A corrupção ela é a apropriação do público pelo privado. A corrupção é uma relação, muitas vezes, promíscua entre o interesse econômico, corporativo e empresarial e o interesse público. Quem é contra as desigualdades sociais no Brasil tem que estar na linha de frente do combate à corrupção. O problema é que o combate à corrupção no país foi transformado num espetáculo partidarizado, numa judicialização da política e numa politização da justiça. Isso foi operado pelo Sérgio Moro e pela Força Tarefa de Curitiba. Isso ontem foi desmontado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que mostrou que aquilo foi conduzido de forma ilícita, o juiz era suspeito, não podia ter feito as articulações que fez, os desmandos que fez. Só que, assim, Inês é morta, né, como diz o dito popular, porque você já teve um efeito disso para o Brasil no clima que se produziu naqueles anos, e nas eleições de 2018 só foi possível um treslocado igual o Bolsonaro virar presidente, porque ele surfou nesse caldo de antipolítica e se apresentou como alguém de fora da política, o que é outra mentira. Bolsonaro vem do esgoto da política, vem do submundo da política, da rachadinha, da milícia, dos esquemas, não vem de fora, mas foi vendido pelo marketing como alguém de fora. Essa negação da política gerou isso. Eu acho que hoje o Bolsonaro se desqualificando, o Bolsonaro mostrando exatamente quem ele é, o povo brasileiro tendo a oportunidade de não comprar novamente esse peixe podre, a esquerda vai apresentar, eu espero, e vou trabalhar para isso, um projeto de recuperação econômica do país, de combate às desigualdades sociais, né, um projeto que coloque no centro da agenda pública em 2022, né, não fake news, não kit gay, mamadeira de piroca, mas coloque no centro da agenda combate à fome, né, geração de emprego, geração de renda, coloque no centro da agenda do país investimento em educação, em ciência e tecnologia, um debate sobre futuro, sobre modelo de desenvolvimento, fortalecimento do SUS. Acho que são esses temas que eu acho que podem levar a uma vitória da esquerda e da oposição em 2022. Ô Boulos, existe ainda uma resistência em relação ao seu nome? Porque tem gente que fala, não vou votar no Boulos porque ele defende invadir a casa dos outros, a propriedade privada. Como é que você vai lidar com isso? Eu queria que você esclarecesse esse ponto para mim. Você vai invadir minha casa, Boulos? Não, Miriam, eu não costumo invadir as casas alheias, não. Só invadi hoje aqui o My News e mesmo assim fui convidado. Foi convidado, é. Não, deixa eu te falar. Esse tema, eu nas eleições do ano passado, aqui na Prefeitura de São Paulo, nós trabalhamos amplamente para desmistificar as fake news que foram construídas sobre a luta do MTST, do movimento social, e sobre a minha atuação junto ao movimento. O movimento social, Miriam, não invade a casa de ninguém. Pelo contrário, o movimento social dá a oportunidade das pessoas conquistarem a sua própria casa. Pessoas que não têm moradia, que moram em áreas de risco, pessoas que estão, por vezes, debaixo da ponte, em situação precária. Essa é a luta do movimento social. A luta de ocupações não é da casa de quem quer que seja. São de grandes imóveis abandonados há mais de 30, 40, 50 anos, que devem mais imposto, muitas vezes, do que o valor do próprio imóvel, e que estão, segundo a legislação, não é segundo a minha vontade, mas segundo a lei, em situação ilegal. O Estatuto da Cidade regulamenta a função social da propriedade estabelecida pela Constituição e diz que os imóveis em situação de abandono têm todo um período ali, um protocolo de notificação, de IPTU progressivo, mas depois de todas essas etapas, eles deveriam ser desapropriados para a construção de moradias populares. Isso, lamentavelmente, não acontece pelo lobby da especulação imobiliária, pelo lobby de grandes construtoras sobre o poder público no Brasil, que financiam campanhas eleitorais, que depois bota a gente deles dentro dos governos. É assim que funciona.
A luta do movimento social é para que esses imóveis em situação de abandono virem casa, para que as pessoas possam morar dignamente. O MTST, sem a caneta na mão, sem a gente ter governo, já entregou casa para mais de 15 mil pessoas nos últimos anos no país. Através dessa luta, uma luta legítima, uma luta digna, que não é tomando nada de ninguém, que não é invadindo a casa de quem quer que seja, pelo contrário, é lutando para que todo brasileiro e toda brasileira possa ter um teto para morar. Olha só, o Efraim Silva, Boulos, está dizendo assim: eu quero a invasão do Boulos, vem aqui em casa, vamos tomar várias e conversar muito. O maior prazer, Efraim, vamos marcar. Ô, Boulos, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no almoço. As portas estão abertas, volte sempre que quiser. E quero mandar um abraço grande para o seu pai, que é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Miriam. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Meu pai é para mim, também uma inspiração muito grande. Tanto ele quanto a minha mãe são infectologistas, estão aí na batalha, enfrentando a Covid e, enfim, ajudando a salvar vidas. Tenho muito orgulho de ter pais no serviço público, há 40 anos no SUS e sempre do lado certo, defendendo a vida. Mas obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite para estar com vocês aqui no My News e volto sempre que chamado.